Olá pessoal, vamos começar agora a nossa quinta videoaula, que é a videoaula a respeito de estudo do plano. Os tópicos dessa aula são a equação geral do plano. Diferentemente da reta, a equação do plano a gente vai ver apenas um formato, que é chamado de equação geral, e não aqueles 4 formatos que tinha lá nas equações da reta. E aí vamos ver o ângulo entre dois planos, como é que os planos são paralelos, quando que são perpendiculares, o paralelismo e perpendicularismo entre reta e plano, quando é que uma reta está contida no plano, a interseção entre uma reta e plano e também a interseção entre dois planos. Primeira coisa, nós vamos ver a definição de equação no plano. Bom, como na reta, para obter a equação do plano eu preciso de alguns dados. Lá na reta, para obter a equação dela, eu precisava de um ponto conhecido da reta e um vetor que fosse paralelo. Aqui, para obter a equação de um plano, eu preciso de um ponto conhecido do plano e um vetor, agora não paralelo, e sim ortogonal ao plano. Vamos ver por quê. Bom, se eu tenho que esse vetor n é um vetor ortogonal ao plano, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. E esse ponto A é um ponto que eu já conheço, é um ponto conhecido do plano. Qualquer ponto P de coordenadas desconhecidas é o que vai dar a equação. Qualquer ponto P que também pertence ao plano, o vetor AP vai estar contido no plano. E, obviamente, qualquer vetor que está contido no plano vai ser ortogonal ao vetor N. Ou seja, o produto escalar entre N e o vetor AP vai ser igual a zero, porque essa é a definição, nós vimos nos vídeos da unidade 1, que quando dois vetores forem perpendiculares, o produto escalar entre eles é igual a zero. Ou seja, o produto escalar entre N e AP é igual a zero. Como o vetor AB é obtido fazendo o ponto P menos o ponto A, P é um ponto x e y qualquer do plano. Eu tenho que o vetor ABC, que é o vetor N, escalar a x menos x1, y menos y1 e z menos z1 vai ser igual a zero. Bom, resolvendo esse produto escalar, o que eu tenho? Eu tenho A vezes x menos x1, mais B vezes y menos y1, mais C vezes Z menos Z1, que também é igual a zero. E aí, fazendo a distribuição, eu tenho A vezes x menos A vezes x1, mais B vezes y, menos B vezes y1, mais C vezes Z, menos C vezes Z1, tudo isso é igual a zero. Aí eu vou pegar esses três valores aqui que estão com valor negativo, menos AX1, menos BY1, menos CYZ1, e vou, como são valores conhecidos, vou chamar de D, né? D qualquer. Isso quer dizer que AX mais BY mais CZ mais D, que é a soma desses três valores, é igual a zero. Então, essa aqui é a equação geral do plano. Perceba que A, B e C são as coordenadas do vetor normal ao plano. X, Y, Z são as coordenadas de qualquer ponto que pertence ao plano. Algumas observações. Como N é um vetor normal ao plano, perpendicular ao plano, qualquer vetor que seja paralelo a N, obviamente, é também normal ao plano. Outra coisa é que as coordenadas ABC na equação geral do plano são os coeficientes de x, y e z. Assim, se eu tenho a equação 3x mais 2y menos z mais 1 igual a zero, então 3, 2 e menos 1 são as coordenadas de um vetor normal a esse plano π. Ok? Bom, terceira observação é que se eu quiser obter pontos de um plano, basta eu atribuir um valor arbitrário a duas das variáveis e calcular pela equação o valor da outra variável. Ok? Um exemplo. Vamos obter a equação de um plano π que passa pelo ponto A de coordenadas 2,
menos 1 e 3. E tem a direção do vetor n de coordenadas 3, 2 e menos 4. Bom, vamos lá. Eu tenho que se P é um ponto qualquer que pertence a π, coordenadas x, y, z, eu tenho que o vetor AP, que pertence ao plano, escalar ao vetor n, que é ortogonal ao plano, o produto escalar deles vai ser igual a 0. Quem é AP? É o ponto P menos o ponto A. Ou seja, x menos 2, y menos 1, y mais 1, e z menos 3. Então, 3, 2 e menos 4, escalar a x menos 2, y mais 1 e z menos 3, tudo isso tem que ser igual a 0. Fazendo a distribuição, eu tenho 3x, 3 vezes 2 menos 6, 2 vezes y, 2 vezes 1, 2, menos 4 vezes z, menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. Então, é 3x mais 2y menos 4z. Aqui tem menos 6 com 2 menos 4, mais 12 é igual a 8. Então, essa aqui são as coordenadas do ponto, do plano que passa pelo ponto A, de coordenadas 2, menos 1 e 3, e é ortogonal ao vetor n, de coordenadas 3, 2 e menos 4. Um outro exemplo a respeito de equação do plano. Eu tenho um plano de coordenadas de equação 2x menos y mais 3z menos 4 é igual a 0. Vamos verificar se os pontos A de coordenadas 1, 4 e 2 e o ponto B de coordenadas 3, menos 2 e 1 pertencem ou não ao plano. Bom, basta ver se as equações desses planos, desses pontos, satisfazem a equação de π. Da seguinte forma, substitua x por 1, y por 4 e z por 2, para verificar se o ponto A pertence a π. De fato, 2 menos 4 menos 2, mais 6, 4 com menos 4 igual a 0. Ou seja, quando você substituiu as coordenadas de A aqui, essa igualdade foi igual a 0, assim como é na equação. Isso quer dizer que o ponto A de coordenadas 1, 4 e 2 pertence ao plano π. Da mesma forma, quando a gente vai verificar o ponto B, que a gente substitui x por 3, y por menos 2 e z igual a 1, esse resultado aqui, ao invés de ser 0, é igual a 7. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o ponto B de coordenadas 3, menos 2 e 1 não pertence ao plano π. Vamos verificar, vamos visualizar isso que a gente está falando com o auxílio do GeoGebra. É o seguinte, eu tenho aqui o GeoGebra, eu vou escrever aqui a equação do nosso plano que nós acabamos de ver no slide. 2x menos y mais 3z menos 4 igual a 0. Tá aí. Esse aqui é o plano, tá aqui em azul. Esse aqui é o plano que tem aquela equação que nós acabamos de ver no exemplo 2. Agora eu vou escrever as coordenadas dos pontos A e o ponto B, para vocês verificarem que o ponto A realmente pertence ao plano, mas o ponto B não. O ponto A tinha coordenadas 1, 4 e 2. Dá para ver aí na imagem que o ponto A pertence ao plano, ele está sob o plano. Agora, quando eu coloco o ponto B, de coordenadas 3, menos 2 e 1, você verifica que o ponto B que está aqui está completamente fora do plano. Ou seja, o ponto B não pertence ao plano, como confirmou os nossos cálculos. Tá? Então, vamos voltar lá para onde a gente estava. Vamos falar agora sobre ângulo entre dois planos. Se eu tenho dois planos, π1 e π2, se n1 é um vetor normal a π1 e n2 é um vetor normal a π2, o ângulo entre os planos π1 e π2 é o mesmo ângulo entre os vetores normais n1 e n2.
Ou seja, para calcular o ângulo entre os planos, basta você calcular o ângulo entre os seus vetores normais. O mesmo ângulo entre os planos é o ângulo entre os vetores normais. Exemplo, eu tenho que π1 é o plano de equação 2x menos 3y mais 5z menos 8 igual a 0. E π2 tem a equação 3x mais 2y mais 5z menos 4 igual a 0. Como que eu faço para encontrar o ângulo entre esses dois planos? Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa é identificar quem é o vetor normal a π1 e quem é o vetor normal a π2. O vetor normal a π1 é o vetor n1 de coordenadas 2, menos 3 e 5. E o vetor normal a π2 é o vetor de coordenadas 3, 2 e 5. Então, para calcular o ângulo θ entre os planos, nós vamos calcular o ângulo θ entre os vetores n1 e n2. Então, como nós vimos na unidade 1, o cosseno desse ângulo é o produto escalar entre n1 e n2, dividido pelo produto dos módulos entre n1 e n2. Então, fazendo o produto escalar, eu tenho 2 vezes 3, mais menos 3 vezes 2, mais 5 vezes 5, dividido pelo produto, pelo módulo de n1 vezes o módulo de n2. Bom, fazendo essas contas, eu encontrei que o cosseno do ângulo é 25 sobre 38. Aí eu fui lá na minha calculadora científica, como eu ensinei na unidade 1, dividi 25 por 38 e calculei o cosseno a menos 1 de 25 sobre 38, ou seja, o ângulo cujo cosseno é 25 sobre 38. Encontrei que θ é 48,9 graus, que é o cosseno, que é o ângulo cujo cosseno é 25 sobre 38. Vamos novamente fazer a confirmação do que a gente acabou de ver com o auxílio do GeoGebra. Bom, eu vou apagar aqui esse que nós fizemos antes. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou esboçar os dois planos que estavam no exemplo. O primeiro é o plano 2x menos 3y mais 5z menos 8 igual a 0. O segundo era o plano 3x mais 2y mais 5z menos 4 igual a 0. Tá aí os dois planos. Eu vou, inclusive, mudar aqui a cor de um dos planos para que vocês possam enxergar direitinho os dois planos. Tá aí, eu tenho esse plano que é o plano em azul, tá? E esse plano que é o plano em vermelho. O azul é o plano 1, o vermelho é o plano 2, π1 e π2. Para calcular o ângulo entre eles dois, eu venho aqui nessa ferramenta ângulo, clico no primeiro e no segundo, e apareceu aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, que o ângulo entre eles dois é 48,86, que é aproximadamente 48,9, como apareceu nos nossos cálculos. Isso quer dizer que os nossos cálculos estão corretos. Vamos voltar aqui para a nossa aula. Bom, planos paralelos. Quando é que dois planos são paralelos? Acho que é bem simples perceber. Se você tem dois planos paralelos, obviamente que os vetores normais a eles dois também são paralelos. Então, toda vez que para que dois planos sejam paralelos, é necessário que os vetores normais entre eles dois sejam paralelos, porque o vetor que é normal a esse e o vetor que é normal a esse são paralelos. E quando é que dois planos são perpendiculares? Da mesma forma, se N1 é perpendicular a π1 e N2 é perpendicular a π2, se π1 e π2 são perpendiculares, N1 e N2 também são perpendiculares. E claro, como nós vimos na unidade 1, dois vetores são perpendiculares quando o produto escalar entre eles é igual a 0. Bom, vamos falar um pouco então sobre o paralelismo e perpendicularismo, agora não entre dois planos, mas entre um plano e uma reta. Vejam nessa imagem, não é difícil compreender. Eu tenho aqui um plano π e uma reta R. Perceba que R é paralelo a π. Isso aqui na situação A.
Na situação B, o plano π e a reta R são perpendiculares. Prestem atenção. Quando π e R são paralelos, o vetor diretor de R e o vetor normal de π são perpendiculares. Então, se R e π são paralelos, o vetor diretor de R e o vetor normal a π são perpendiculares, como vocês conseguem visualizar por essa imagem. Agora, quando a reta R e o plano π são perpendiculares, dá para ver aqui, o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano são, na verdade, paralelos. Então, reta e plano paralelo, vetor diretor e vetor normal perpendicular. Reta e plano perpendicular, vetor diretor e vetor normal paralelo. Essa imagem está deixando bem claro, sem sombra de dúvidas. Bom, e quando é que uma reta está contida no plano, tá? Uma reta R está contida no plano π se dois pontos de R também forem pontos de π, ou se um ponto de R for ponto de π, e se o vetor diretor de R e o vetor normal a π são perpendiculares, ou seja, o produto escalar entre eles é igual a zero. Se eu conseguir garantir ou a primeira ou a segunda condição, eu garanto que R é uma reta que está contida no plano π, certo? Vamos ver um exemplo. Será se a reta R de coordenadas x, y, z igual a 1, menos 1, menos 1, mais 5, 1 e 2t está contida no plano π de coordenadas x, de equação x mais 3y menos 4z menos 2 igual a 0? Bom, é fácil você perceber. Você pode verificar, em primeiro lugar, a gente vai verificar se A e B pertencem ao plano. Como é que eu verifico se A e B pertencem ao plano? Eu pego A e B e substituo na equação do plano os valores x, y, z. Quando eu verifico, isso aqui vai dar igual a zero. Isso quer dizer que tanto o ponto A como o ponto B pertencem ao plano. Professora, e como você chegou nesse ponto B? Simples. Esse ponto aqui, 1 menos 1 e menos 1, eu sei que é um ponto da reta. Eu substituí t igual a 1 para obter um novo ponto, que eu chamei de ponto B. Aí eu verifiquei se esses dois pontos pertenciam ao plano. Se dois pontos da reta pertencerem ao plano, então a reta está contida no plano. Outra forma, que seria o caso 2, que a gente acabou de ver, é perceber que A está contido no plano e que o vetor normal do plano, que é 1, 3, menos 4, e o vetor diretor da reta, que é 5, 1 e 2, são perpendiculares. E como é que eu sei que são perpendiculares? Quando eu calculo o produto escalar entre eles e verifico que esse produto escalar deu igual a zero. Pronto, garanti que a reta R está contida no plano π. E quando uma reta intercepta um plano, o que acontece? Bom, se a reta não for paralela ao plano, ela intercepta o plano e a interseção entre elas duas vai gerar um ponto, que seria o nosso ponto de interseção. E como será que a gente vai encontrar esse ponto de interseção? Bom, vamos verificar essa reta aqui. X igual a t, y igual a 1 menos 2t e z igual a menos t. Essa reta e o plano 2x mais y menos z menos 4 igual a 0, eles se interceptam num ponto. Como é que eu vou encontrar esse ponto de interseção? É simples. Você substitui as expressões de x, y e z, t, 1 menos 2t e menos t, na equação do plano. Quando você faz isso, você encontra um valor por parâmetro, porque você está afirmando que x, y, z pertencem ao plano. Tá? Se pertence é porque é o ponto de interseção. Então, quando você encontra o parâmetro e substitui esse parâmetro lá na reta, você encontra o ponto que é o ponto de interseção entre R e π. Muito simples.
Vamos fazer essa verificação com auxílio novamente do GeoGebra para que vocês possam visualizar? Olha só, primeiro eu vou escrever a equação da reta. 2x mais y menos z menos 4 igual a 0. Agora eu vou escrever a equação da reta. Bom, para ter a equação da reta, primeiro eu preciso ter a equação de um ponto, 0, 1 e 0. A equação do vetor diretor. Antes eu tenho que ter a equação de um ponto aqui, para escrever o vetor diretor. 1, menos 2 e menos 1. Depois eu posso fazer um tutorialzinho de como escrever a equação da reta. Então tá aqui. Então a reta passa pelo ponto A e tem direção do vetor U. Tá aqui. Bom, não sei se está dando para vocês enxergarem. Vou tentar diminuir aqui. Mas está aqui. Essa é a reta R, essa reta em preto. E esse plano azul aqui é o nosso plano π. Para fazer a interseção entre eles dois, eu vou utilizar uma ferramenta aqui, que é interseção de dois objetos. Aqui entre a reta e o plano. Aí a interseção entre eles dois apareceu aqui embaixo. É o ponto C, de coordenadas 3, menos 5 e menos 3. O GeoGebra calculou o ponto de interseção. Olha só. C é a interseção entre F ele chamou a reta, e A ele chamou o plano. Então, C é o ponto de interseção. 3, 5 e menos 3. Que é exatamente o ponto que nós encontramos lá no nosso cálculo, no slide. 3, menos 5 e menos 3. E a interseção entre dois planos, ela é feita da seguinte forma. Dois planos, a interseção deles, vocês podem ver aqui nessa imagem, se eles não forem paralelos, obviamente, a interseção entre eles é uma reta. E como que você encontra a interseção entre dois planos? Então, se eu tenho aqui um plano π1 e um plano π2, para você encontrar a interseção entre eles, você precisa montar um sistema com as equações de π1 e π2 e resolver esse sistema, tá? É um sistema linear 2×3, duas equações e 3 variáveis, ou 3×2, 3 variáveis e 2 equações. Quem não está lembrado, por favor, pegue um livro de ensino médio, um livro sobre sistemas lineares, para você aprender a resolver esse sistema aqui. Quando você resolver, você vai encontrar isso aqui, que são as equações reduzidas da reta que intercepta esses dois planos em função de x. Podemos até novamente fazer essa verificação no GeoGebra. Ele talvez não dê uma equação reduzida, mas vai dar um outro tipo de equação. Eu tenho aqui o plano 5x menos y mais z menos 5 igual a 0. E o plano x mais y mais 2z menos 7 igual a 0. Vou mudar aqui a cor desse segundo plano para que vocês possam enxergar direitinho. Tá aí, eu tenho esses dois planos. Eu tenho esses dois planos aí, o plano vermelho e o plano azul. E a interseção entre eles dois vai ser essa reta aqui. Então, quando eu venho novamente utilizando essa ferramenta, interseção de objetos, clico num plano e no outro. Clico num plano e no outro. Bom, parece que ele não vai apresentar a interseção. Bom, não tem problema. Basta você verificar que isso aqui tudo é a interseção entre os planos, ou seja, a interseção entre eles dois, onde eles dois se tocam, é ao longo de uma reta. E para que vocês encontrem a equação, que no caso vocês vão encontrar, quando vocês resolverem aquele sistema linear, vocês vão encontrar as equações reduzidas. Para vocês encontrarem essas equações reduzidas, vocês precisam resolver esse sistema linear 2×3. Para resolver esse sistema, vocês precisam escalonar o sistema. Então, eu sugiro que vocês procurem um livro de ensino médio de sistema linear e aprendam sobre escalonamento de sistema linear, caso ainda não saibam, certo? Bom, pessoal, então, esse é o conteúdo a respeito de planos.
Novamente, bons estudos, espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, enviem perguntas lá pelo ambiente AVA ou enviem mensagens diretas, certo? Então tá, até a próxima.